Então seja bem-vindo, você que está nos visitando, você que já é de casa. E hoje nós vamos estar iniciando uma série de pregações, serão 3 ministrações, onde que a gente vai estar falando do tema, o que Deus quer da minha vida? Essa é uma pergunta que ela fixa em nossos corações, né? Quando a gente começa a buscar, a se relacionar com Jesus, a querer fazer a vontade dEle, a saber, afinal, que eu não estou aqui por acaso, que Deus tem algo para a minha vida, a gente começa a nos questionar o que Deus tem para mim. Eu muito me fiz essa pergunta. E a gente descobrir isso é um processo, é uma caminhada com o Senhor. E nesse primeiro culto a gente vai estar falando diante dos 5 ministérios e entendendo que tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas é a partir desses ministérios. Então você que trouxe sua Bíblia, pode estar abrindo em Efésios 4, versículo 11 ao 14. Quem não trouxe, pode estar acompanhando direto no telão. Diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo assim a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Amém? Então a gente precisa entender o que o Senhor está compartilhando com a gente aqui em Éfeso, através da vida de Paulo. Ele fala sobre esses 5 ministérios que o Senhor designou, ou seja, todos aqui nessa igreja estão dentro de um, e isso já quebra toda a barreira da gente não se sentir realmente importante, ou com um talento, ou com algo de Deus no meu coração que eu possa compartilhar. Deus tem algo para a minha vida. Eu não nasci à toa, eu não estou aqui por acaso. Existe um propósito de Deus. E nesse propósito, alguns foram designados por Deus para serem pastores, evangelistas, mestres, apóstolos e profetas. Mas qual é o propósito do Senhor nos chamar como igreja e liberar isso sobre os nossos corações, ou esse encargo que nós temos dentro de nós? O propósito dele é de produzir a unidade, a perfeição e a maturidade da igreja. Ou seja, quando nós não entendemos quem nós somos, não entendemos o encargo que tem no meu coração, ou o encargo que tem no seu coração, nós como igreja não conseguimos avançar e ser uma igreja madura. Nós precisamos entender e buscar isso em Deus, e através desse conhecimento, há um aperfeiçoamento da igreja. E quando nós entendemos essa palavra aperfeiçoamento, ela significa ajustar, restaurar, pôr em ordem. Então o reino de Deus, ele não é bagunça. Deus, tudo que Ele faz, Ele tem um propósito. Existe um desejo de Deus. E quando Ele liberou isso e designou sobre os nossos corações e sobre a vida de cada um que está aqui, essa convocação para que a igreja seja uma igreja realmente em ordem, uma igreja equilibrada, uma igreja sadia, através de cada um no seu lugar correto, fluindo em Deus da maneira que Ele quer, nós conseguimos avançar e conseguimos crescer e conseguimos realmente cumprir o propósito de Deus nessa terra. Quando não se há esse entendimento, ele fala aqui que pode ser como criança.
e sendo levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer situação. Ou seja, quando não sabemos quem somos, qualquer caminho pode nos levar, qualquer direção, qualquer apontamento. Mas quando se há uma convicção no coração desse encargo de Deus, eu começo a caminhar diferente, eu começo a olhar diferente, eu começo a decidir diferente. Afinal, para onde que a igreja está indo? Afinal, para onde que eu estou indo? Às vezes nós nem sabemos para onde estamos indo. Às vezes nem sonhamos, nem almejamos coisas, nem conseguimos ver lá na frente. Às vezes nós estamos tão cegos, tão perdidos, que nós não conseguimos enxergar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso que nós precisamos buscar essa maturidade em Deus, para que as coisas sejam colocadas em ordem. O corpo, a igreja, é colocada em ordem a partir de dentro de você ser colocado em ordem. A igreja é ajustada quando dentro de você as coisas são ajustadas. A igreja, ela começa a avançar de uma maneira correta quando você começa a entender quem é e começa a avançar de uma maneira correta. Esse é o desejo de Deus sobre o nosso coração. E quando nós não conseguimos buscar essa maturidade, nós somos levados a qualquer caminho. A igreja precisa entender disso que nós somos designados, esses dons espirituais que são liberados sobre nós. O apóstolo a gente pode chamar quando alguém que é enviado. O profeta, ele é usado com uma mensagem de avivamento, visando exortação, edificação e consolação. O evangelista é aquele que anuncia o Senhor, aquele que prega as boas notícias. O pastor, ele é aquele que pastoreia, que cuida, muitas vezes, as próprias pessoas que o evangelista foi atrás. E o mestre é aquele que cuida da doutrina, o ensino bíblico, que dá o equilíbrio teológico para a igreja, para a gente não se perder por qualquer vento de doutrina, para a gente não ser levado por qualquer coisa. Então esse ponto, por que eu estou falando tudo isso? Talvez pareça muito diferente essa pregação, e é diferente, tá? Mas a intenção dessa pregação, se eu for dar uma aula sobre isso, é uma semana de aula, tá certo? Mas é despertar no seu coração esse desejo de você, através do seu relacionamento com Deus, entender o que o Senhor quer da sua vida. Em qual dessas áreas o Senhor designou dentro do seu coração. E através de tudo que vai ser colocado aqui, vai ser como despertar no seu coração esse interesse e esse desejo de entender essas coisas. Esses dons que foram designados, a gente precisa entender que Jesus, ele tem todos esses dons. Jesus, ele se movia como pastor, como apóstolo, como mestre, como evangelista, como profeta, porque o Espírito de Jesus, ele se movia, e depois mais para frente a gente vai estar falando mais sobre isso. Os 5 ministérios, meu irmão, ele não é um título, ele não é um cargo concedido por homens, ele é um dom que você já tem em Deus. Não espere você ser reconhecido para você agir como tal. Não espere você ser consagrado para você agir como tal. Dentro de você já existe isso que o Senhor colocou dentro do seu coração. Então, eu vou esperar ser reconhecido para eu cuidar de pessoas. Eu vou esperar que me reconheçam agora para eu pregar o Evangelho. Eu vou agora esperar que reconheçam o meu ministério para que eu tenha uma palavra para as pessoas. Não, você já age como, você já anda como, você se move como, e simplesmente nesse seu caminhar e nesse seu mover, muitas vezes, a grande maioria das vezes, é reconhecido pelo corpo e pela igreja, o ministério e o encargo que você tem no seu coração.
Então não espere ser reconhecido sem antes se mover como. Agora você vai dizer para mim, mas eu não quero ser nenhuma dessas coisas. Meu irmão, você já é, tá? Querendo ou não, você está dentro desse pacote que o Senhor designou. Eu só queria vir no culto. Se ferrou, veio no culto errado hoje. Nós podemos ter mais do que nós somos designados em Deus, e com certeza nós se movemos de uma maneira mais profunda em uma área dessas. Mas nós podemos andar e se mover nessas outras áreas também, aprendendo com os outros irmãos, ou o seu próprio relacionamento de vida com Jesus vai fazendo você se mover nessas outras áreas. Então nós aprendemos uns com os outros, aprendemos com o Espírito Santo e se movemos dessa maneira. Por exemplo, a gente percebe Pedro, ele está lá no seu dia pescando, passa Jesus. Pedro, vem e me segue, e eu vou te fazer pescadores de homens. O que ele está dizendo? Pedro, vem e me segue, eu vou fazer de ti um evangelista. Eu vou fazer da tua vida alguém que vai ganhar muitas almas. Pedro começa a se mover. Depois Pedro, através do relacionamento, ele acaba negando Jesus. Jesus ressuscita, tem um encontro com Pedro. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes disso. Jesus libera uma palavra sobre Pedro, diz bem assim: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. O que Pedro estava recebendo ali? Pastor. Cuida da igreja, Pedro. Cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus pequeninos, discipula, cuida deles, sabe, protege eles. Mas ao mesmo tempo a gente vê esse Pedro como um apóstolo, não vê? Então esse relacionamento com Deus, ele é desenvolvido, e esses encargos do Senhor, eles são manifestados sobre as nossas vidas. Eu vou falar um pouco geral aqui, mas para você entender, o pastor, beber uma água. O pastor é aquele que aplica a palavra. Os pastores normalmente é aqueles que são comissionados por Deus para cuidar de pessoas, cuidar de igrejas. Eles devem ter algumas qualificações. Romanos 12:7 diz que ele deve ser apto para ensinar com toda dedicação. Timóteo 3:17 diz que ele deve instruir, corrigir com educação na justiça. O pastor, ele deve ser alguém que ele deve estar muito bem emocionalmente, ele deve estar muito convicto de si mesmo, ele deve estar bem consigo, senão ele não consegue cuidar da vida de ninguém. O pastor precisa ser alguém equilibrado. A gente percebe ali em Tiago 1:27 sobre a verdadeira religião também. O pastor, ele deve ser hospitaleiro, experimentado. Ele não pode fazer acepção de pessoas. Imagina um pastor que faz acepção de pessoas. O rico eu vou atender e o pobre não. Esse tipo de problema eu vou atender, esse tipo de problema eu não vou atender. Pastor se mete em todo tipo de problema, tá certo? Quando você pensa que já viu vários problemas, sempre tem problemas novos que você nunca ouviu falar. Não é verdade, não é, Felipe? 1 Timóteo 3:2, o pastor, ele é indispensável que ele tenha autoridade para exortar, aconselhar e ensinar. Essa é a função do pastor que cuida da igreja. A gente percebe que o evangelista, ele é aquele que apresenta a palavra. O evangelista é aquele que tem dentro do seu coração uma chama forte por pessoas. Ele tem um fogo. Ele gosta de sentar com pessoas, gosta de ir para a rua pregar o evangelho. Ele gosta de anunciar, ele gosta de se envolver em ações evangelísticas, se envolver em missões. Tudo que é evangelístico, tudo que vai lidar com pessoas, ele gosta de se envolver. O evangelista, muitas vezes, ele é movido por ele estar muito na rua e cuidar muito de pessoas. A sensação dos dons fluírem através da vida dele são muito maiores do que pessoas que normalmente ficam paradas. O evangelista, ele se move em dom de cura,
se move para expulsar demônio, se envolve em cada atrito. Por quê? Porque ele está apto, ele está disponível, ele está nas trevas e Deus começa a usar ele, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem, e ele está sempre disponível para ser usado. E ele é colocado em situações que o poder de Deus ele flui de uma maneira. A gente percebe em Mateus 28, 19 ao 20, que diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecerem tudo que eu lhe ordenei, e estarei com vocês até o fim dos tempos. Essa é uma palavra de Jesus liberada a todos os discípulos, todos os apóstolos. Entenda algo, não é só o evangelista que tem que falar do amor de Jesus, é todos. Nós recebemos uma ordem de pregar as boas novas, nós recebemos uma ordem de anunciar o evangelho, nós recebemos uma direção e uma instrução de Deus para a gente anunciar essas boas novas do Senhor. Nós percebemos que alguns evangelistas natos, olha o que diz John Wesley. Ele afirmou assim, quando ele estava pregando nas ruas, chegaram e disseram para ele assim: John Wesley, vai pregar na tua paróquia, vai pregar na tua igreja, aqui não é lugar de pregar. Sabe o que ele disse? O mundo é a minha paróquia, eu vou pregar o evangelho em todo lugar, eu vou anunciar Jesus em todos os lugares, eu vou falar a respeito da palavra em todos os lugares que o Senhor me colocar, eu vou pregar e eu vou anunciar a palavra de Deus. Ele tem sede. Um evangelista, a gente não, alguém que tem um encargo evangelista, alguém que ama almas, alguém que ama se mover, se mexer, o evangelista não gosta de ficar muito parado, tá? Se ele ficar dentro de uma igreja a qual não se mova, não tenha nada para fora, a gente mata o evangelista. Se a gente não deixar o evangelista pregar, não deixar o evangelista se envolver, amar, nós matamos o encargo que Deus designou no coração dele. O evangelista é aquele que vai incomodar a igreja, vai sempre querer levar a igreja para a rua. Enquanto muitas vezes os pastores estão olhando para dentro, estão cuidando das pessoas, o evangelista tem a missão de não deixar a igreja ficar acomodada no seu lugar. O evangelista vai querer se mover nisso daí. E nós temos que liberar, em nome de Jesus, esse encargo evangelista aqui no nosso meio. O mestre, como que é o mestre? O mestre normalmente é a pessoa que ela gosta de ler, ela gosta de ensino, ela é uma pessoa apta a cuidar de escolas. A gente pode chamar o mestre, para ficar mais fácil, como um professor. O evangelista, muitas vezes ele não é muito profundo na sua palavra, porque a palavra dele é almas, a palavra dele é sai do inferno, vem para a luz, a palavra é Cristo morreu na cruz, para que você tenha vida com abundância. O mestre, ele vai dar o equilíbrio para a gente se manter e ser apaixonado pela Bíblia. Como é que nós aprendemos dentro dos 5 ministérios? Por que os 5 ministérios ele é aperfeiçoado para a igreja? Por quê? Porque o mestre, por exemplo, ele vai fazer assim, ó, vocês precisam ler mais a palavra, vocês precisam ler mais a Bíblia, vocês precisam buscar mais esse conhecimento, vocês precisam aprender. O mestre ele vai gostar de buscar hebraico, grego, ele vai gostar de realmente esse ensino de maneira mais profunda. Então o mestre ele tem um conhecimento teológico, bíblico, às vezes filosófico, moral, é um cara inteligente. E isso dá um equilíbrio sadio na igreja. Porque se uma igreja só se move, por exemplo, com o evangelismo para ir para a rua, não cuida de ninguém, falta algo. Porque não discipulou, não cuidou, não amou, não curou. Muitas vezes são ganhadas, mas não são curadas, tratadas pelo pastor. Muitas vezes nós pregamos aqui, nós anunciamos, mas você quer algo mais profundo. Nós precisamos do mestre para nos dar algo mais profundo, para nos dar um alimento mais sólido, para nos ensinar mais sobre as Escrituras, para nos ensinar mais sobre Jesus.
Assim como nós precisamos do profeta, o profeta é aquele que vai apontar destino. Os profetas, eles são meio estranhos. Normalmente eles gostam de orar bastante. Eles têm um senso espiritual e um tino mais aguçado assim. É alguém que normalmente tem visão das coisas espirituais, tem revelações de Deus, tem intimidade com o Espírito Santo. É alguém que gasta tempo com Deus, e por gastar tempo com Deus, Deus revela segredos para ele. E quando se recebe esses segredos, os profetas, eles parecem que estão em outra dimensão assim às vezes. Profeta, aquele que vai ter uma palavra para as nossas vidas. Nós precisamos de uma igreja profética. Nós não podemos se perder nisso daí. Por exemplo, eu não tenho como entrar de maneira profunda nisso, tá certo? Mas olha só, 1 Coríntios 14:1 diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. O que está nos dizendo? Eu posso ser pastor, mas eu posso buscar o dom de profecia. Eu posso ser mestre, mas eu posso buscar o dom de profecia. É diferente daquele que já foi designado, daquele que já tem uma aptidão, daquele que já tem um sentido mais aguçado de uma linha profética. Quando nós buscamos através da nossa relação, e nós temos uma direção, porque o Senhor, Ele quer distribuir os dons sobre as nossas vidas, nós podemos buscar esses dons. E os dons de profecia, só para não entrar, ele é diferente do dom de revelação. Mas o profeta, ele normalmente, ele se levanta com uma voz intercessória. É um intercessor muitas vezes, é um adorador. Primeiro Coríntios 14, 3-4, ele fala ali que a palavra profética, ela serve para exortar, consolar e edificar. O que seria isso? O exortar em amor, ele está falando sobre a correção. Às vezes nós achamos que só a profecia são bênçãos. Existem palavras proféticas que elas vão corrigir a nossa vida. Consolação é quando eu estou precisando de um bálsamo de Deus, quando eu estou com o coração apertado, sabe? E vem alguém que diz assim, ó, Deus me diz que está contigo nesse momento. Às vezes é uma simples palavra, que às vezes até quem vai, parece que não tem muito sentido, mas quando nós recebemos aquilo faz total sentido. Nós somos consolados pelo Espírito Santo. Assim como a palavra, ela serve para edificar, ou seja, serve para construir dentro de nós coisas de Deus. A palavra nunca é para nos colocar um fardo e um peso. A palavra profética é sempre em amor, para que até quando é com exortação é por amor, para que haja arrependimento sobre as nossas vidas. O apóstolo é aquele que estabelece, a gente pode chamar ele como enviado. Muitas vezes o apóstolo, eu posso dizer, ele é um pouco diferente do missionário. O missionário a gente pode colocar que tem mais um encargo evangelístico, e também pode ter um encargo muitas vezes apostólico. Mas a diferença do evangelístico é que muitas vezes ele prega em um lugar e pregou e tal. Não há um acompanhamento muitas vezes. O apóstolo ele já pensa em fundamentar, em criar coisas. O apóstolo ele tem uma visão ampliada, não uma visão só local. O apóstolo muitas vezes vê a cidade, vê a nação, vê o mundo, vê o que Deus está fazendo, e ele sempre pensa em conexões de como conseguir construir e fundamentar aquilo que Deus quer liberar nesses dias. Eu posso dizer que o dom apostólico é um dom de expansão assim. Ele é o fundamento da igreja. A Bíblia fala em Efésios 2:20 que os apóstolos são o fundamento da igreja, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então nós precisamos de uma igreja apostólica e de uma igreja profética.
de uma igreja com visão e uma igreja com fundamento. Uma igreja que ande na direção daquilo que Deus quer para os nossos tempos. E se nós queremos uma igreja madura e uma igreja relevante, Águas Claras, é isso que queremos, amém? Todos nós queremos uma igreja assim. Nós precisamos nos mover nos dons espirituais. Nós precisamos crescer, porque, irmão, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos do que tem dentro de você aí. O que está dentro do seu coração precisa ser colocado para fora. O que está dentro de você precisa ser despertado. Você precisa conhecer o que Deus quer para a sua vida, para que através dessa sua posição, você venha com a gente como igreja avançar como um corpo sadio. Quando nós oramos a Deus, eis-me aqui, Senhor, envia-me, ou eis-me aqui, Senhor, usa-me. Essa oração, meu irmão, ela tem muito peso. Por quê? Porque eu digo que eu estou aqui, Senhor. Eu quero te ouvir, eu quero saber o que tu tem para a minha vida, e me envia-me, faça na minha vida a sua vontade. E quando nós queremos a vontade de Deus, entenda algo, quando nós temos um encontro com Deus e nós queremos a vontade de Deus, existe grandes chances de Ele frustrar os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos, tudo aquilo que a gente está planejando sem consultar Ele. Então nós dizemos, eis-me aqui, Senhor. Sabe o que nós estamos dizendo? Deus, me pega e me coloca no lugar que Tu quer. Me pega e faz da minha vida a Sua vontade. Talvez você nunca sonhou algo, nunca planejou algo, mas Deus quer isso tudo que você talvez nunca orou. Existem coisas que Deus quer liberar dentro do seu coração. A partir desse lugar certo, a partir desse propósito de você entender e essa oração ser uma verdade do Senhor e ser uma disposição para o Senhor poder realmente, através dessa voz dele, confirmar quem você é nele. Entenda, o nosso Pai, Ele é o mais interessado em revelar esse segredo para os seus filhos. Muitas vezes nós filhos que somos desinteressados, nós filhos que às vezes temos medo de perguntar o que Deus quer da minha vida. Vá que Ele me mande para a África. Vá que Ele diga que é para eu fazer outra faculdade. Vá que Ele diga que é para eu acabar essa relação porque Ele tem outra relação melhor para mim. Então a gente fica cheio de medos, de querer ouvir a voz de Deus. Mas entenda algo, a voz de Deus é o melhor que nós podemos ter na nossa vida. Aquele que criou todas as coisas, aquele que é autor e consumador da nossa fé, aquele que detém todo o conhecimento, que sabe todos os caminhos, meu irmão, Ele tem interesse em nos revelar isso. E através dessa revelação, entenda algo, eu não me movo só como pastor dentro da igreja, o meu desígnio como pastor é em todo lugar que eu estou. Assim como você, aquilo que Deus tem para a sua vida, em todo lugar você vai ser isso. Não é porque nós entramos na igreja e agora nós mudamos e agora eu exerço aquilo que eu sou. Não, eu exerço em todo tempo, em todo lugar, eu sou isso. Então esse desígnio, essa palavra de Deus confirmada no meu coração, muda a maneira de eu enxergar as coisas, de eu buscar para onde que eu estou indo, como eu vou me mover, as minhas prioridades, muda tudo. E você tem dons, tem esses talentos, tem isso dentro do seu coração. E nós como igreja precisamos uns dos outros para edificação. Olha só comigo aqui, Romanos 8, 11, parte A do versículo. Diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Olha o que esse versículo está dizendo nessa primeira parte. O Espírito que habita em Jesus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Jesus que se movia em todos os dons, Ele habita em nós. Está dentro de nós esse Espírito com todos esses dons, com todo esse mover, com todos esses talentos, está dispensado dentro de nós. Quem é que disse que você não pode curar os enfermos?
Quem é que disse que nós não podemos ressuscitar os mortos? Quem é que disse que nós não podemos pregar o Evangelho? Quem é que disse que nós não podemos estabelecer o reino de Deus nessa terra? Não foi Deus. Deus diz bem ao contrário. E esse Espírito, ele habita dentro de nós, com todo esse Jesus, ele dispensou tudo dentro de nós. Jesus mora dentro da gente. E quando eu me permito que os dons e esse desígnio de Deus que tem dentro da minha vida comece a ser liberado na vida da igreja, eu começo a edificar os meus irmãos com as palavras. Eu começo a edificar os meus irmãos com as atitudes que eu tenho. Eu começo a servir, e quando todo mundo começa a servir, a se envolver, a consequência disso é uma igreja madura que cresce. Não tem como não crescer. Não tem como não avançar. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E é uma igreja madura, é uma igreja que entende, que conhece. Meu irmão, você faz parte da igreja. E agora, e se meu irmão falhar com o dom que tem comigo? E se o irmão que tem o encargo de profeta não liberar a palavra no tempo certo? Nós temos Jesus. Através da nossa relação com os nossos irmãos, entenda algo. Ele usa, Ele move, Ele edifica. Mas Jesus, Ele pode liberar palavras sobre o seu coração direto também. Olha só, João 10:11. Diz assim: eu sou o bom pastor, e o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Se alguém falhar em me cuidar, o bom pastor não falha. Se alguém não cuidar do meu coração, Jesus não deixa de cuidar. Se alguém não tiver tempo para me escutar, Jesus te escuta. Jesus está sempre presente, está sempre disposto. Ele é o bom pastor que cuida das nossas vidas. O Jesus é o pastor exemplo que zela e nos cuida. Ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e Ele conduz. Nós somos ovelhas de Jesus, e nós temos esse pastor que vai nos guiar e vai nos instruir por esse caminho. Jesus é o bom pastor. Se eu falhar com você como pastor, entenda, Jesus não falha, meu irmão. Jesus não erra. João 4, do 1 ao 42, a gente vê o maior diálogo da Bíblia. Jesus com a mulher samaritana. A gente percebe Jesus nos dando uma aula de evangelismo. A gente percebe esse Jesus evangelista parando o tempo dele para uma pessoa. A gente vê aquele Jesus conversando com ela, olhando com ela, se movendo. Aonde que numa época judeu não podia falar com o samaritano, Jesus estava lá. Onde que homem não podia falar com mulher, Jesus estava lá. Ele estava anunciando a respeito de si mesmo. Ele estava pregando, e aquela vida daquela mulher, ela é tão transformada, tão impactada, que ela corre para a cidade e traz uma cidade aos pés de Jesus. Jesus, Ele é esse evangelista, que Ele vai ao nosso encontro, que nos resgata, muitas vezes através da vida de pessoas. Jesus, Ele nos ama tanto, por isso que Ele nos trouxe aqui. João 13:13 diz assim: vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, porque eu sou. Jesus é um mestre, meu irmão. Jesus é aquele que tem as palavras sábias, e tem os conselhos sábios, tem as direções sábias sobre as nossas vidas. Jesus, Ele é a palavra viva, Ele é o verbo. Jesus, Ele era diferenciado, que diziam, os fariseus, saduceus, eles pregam o que não vive. Jesus, mas tu prega com autoridade, porque tu prega o que vive. A palavra estava dentro dele. Jesus é esse mestre
que detém todo o conhecimento, toda a palavra, todos os segredos. Ele tem tudo, Ele sabe de todas as coisas. E Ele quer trazer clareza sobre as nossas vidas. Ele diz que Ele dá vista aos cegos. Pode ser cego físico? Pode, mas pode ser cego espiritual também. Ele tira as escamas, assim como Ele fez no Paulo, Ele traz clareza para que a gente veja o que a gente não viu ainda. Através desse dom, Ele traz clareza, Ele traz direção, Ele nos mostra o caminho. A gente percebe nesse mesmo diálogo com a mulher samaritana, capítulo 4, versículo 19, a mulher diz bem assim para Jesus: Senhor, vejo que é profeta. Esse mesmo Jesus que foi lá e gastou tempo em amor com ela, evangelizando, acontece algo tão profundo que Jesus libera uma palavra sobre a vida dela a respeito do relacionamento com os maridos anteriores. Vai lá e chama teu marido. Ah, mas eu não tenho marido. Bem disseste, né? Teve 5, se eu não me engano, e esse que vou estar contigo não é seu. Vejo que tu és profeta. Jesus dispensou os segredos. Jesus liberou uma palavra e deu um destino para aquela mulher. Jesus, Ele quer dar destino para quem está sem destino hoje. Jesus tem uma palavra de direção sobre as nossas vidas. Essa palavra que gera vida dentro de nós. Essa palavra que nos liberta. Essa palavra que nos aponta. Essa palavra que nos dirige. Jesus, esse profeta, meu irmão, real e vivo, Ele quer nos revelar as coisas. Ele quer mostrar para você o que Ele quer da sua vida. Ele quer revelar. Ele quer declarar. A gente percebe em Atos 4, versículo 11 e 12. Este é Jesus que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus é a pedra angular, é o fundamento. Assim como a questão apostólica é fundamento, a pedra angular é o fundamento da nossa vida, é o fundamento da nossa fé. Tudo na nossa vida é a partir de uma relação com Jesus. A Bíblia diz: sem mim nada vocês podem, nada. Tudo que nós vamos se mover, tudo que nós vamos fazer, lugares que nós vamos chegar, parte a partir desse fundamento. Quando nós não temos esse fundamento, quando nós não estamos firmados nessa pedra angular, entenda algo, meu irmão. Eclesiastes 12, diz bem assim: lembra-te do Senhor teu Deus no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você diga: eu não tenho prazer neles. Ou seja, você chegou no fim dos seus dias e você viveu uma vida descontente, sem destino, correndo atrás do vento. Mas aqueles, meu irmão, que estão fundamentados com a sua vida em Jesus, na relação com Jesus, que amam Jesus, que fazem tudo a partir de Jesus, é impossível você chegar no fim da sua vida e você pensar ou dizer que correu atrás do vento. Não. Tudo que nós fizemos nele permanece para sempre. A Bíblia diz que os céus e a terra vão passar, mas a minha palavra não. Quando nós fundamentamos a nossa vida na palavra, quando a nossa vida está firmada sobre Jesus, meu irmão, pode passar, todas essas coisas podem vir, mas nós estamos firmados. A Bíblia ela nos dá sobre 2 homens que construíram a sua casa, um construíram sobre areia, sem fundamento. A Bíblia diz que veio a chuva, e aquela casa lá caiu, veio a chuva, veio o vento, e a casa caiu. E fez outro que fundamentou a sua vida sobre a rocha, sobre essa pedra angular, sobre essa palavra. Veio o vento, veio a chuva, mas ele permaneceu.
Quem quer permanecer tem que ser com a sua vida fundamentada em Jesus. A gente percebe aqui em Atos 4, do 11 e o 12, que diz que não há salvação em outro nome debaixo do céu, não há outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Não há salvação sem ser fundamentada em Jesus. Não acredite nessa história que todos os caminhos levam a Deus, não. Somente o caminho de Jesus que leva a Deus, somente o caminho de Jesus que nos salva, somente o caminho de Jesus que nos transforma, meu irmão. Não existe. Jesus morreu e Ele abriu o véu e nos chamou para a gente realmente viver essa vida com Ele e sermos salvos em Jesus, somente no nome de Jesus, somente fundamentado em Jesus, que é a salvação. Nós precisamos ter isso de convicção na nossa vida. Isso tem que estar firmado dentro do nosso coração. Nós não podemos estar na igreja e ter medo, por exemplo, de morrer. Ai, se eu morrer, será que eu vou para o céu? Se você se pergunta isso, entenda, você não está bem fundamentado em Cristo ainda. Você não está confiando na cruz ainda. Você não conhece Jesus ainda. Desculpa. Quando conhecemos Cristo, quando fundamentamos a nossa vida nele, meu irmão, que nem Paulo diz, né? Morrer é lucro. Existe uma vida em Cristo, hoje e eternamente. Nós precisamos perder esses medos. Se eu perguntar o que Deus quer da minha vida, e se Ele mudar tudo, Ele vai mudar para melhor, nunca vai ser para pior, meu irmão. Que Jesus é esse? Eu não conheço esse Jesus. Eu tenho medo que Ele me pedir algo que eu não posso dar. Meu irmão, se Ele te pediu, você pode. Então acho que Deus é esse? Acho que Deus, Ele é retardado, é alguma coisa assim, vai te pedir algo que você não pode dar? O que Ele pede, Ele sabe que nós temos disposição, Ele sabe que nós podemos em Cristo. Nós precisamos conhecer esse Jesus completo, e através desse conhecimento de Jesus, nos conhecer, e a partir desse nos conhecer, nós nos posicionarmos de uma maneira correta como igreja. Deus tem algo específico para a sua vida, e nesses 3 cultos, você vai, como diz essa ministração desses 3 cultos, essa série, o que Deus quer da minha vida. Hoje nós fundamentamos que tudo é a partir desses 5 ministérios. Você é algo, você não tem escolha, você é algo desse, tá? Entendeu? Você é algo desse, você é importante. Próximo culto nós vamos falar sobre o chamado geral da igreja, chamado universal. E no terceiro culto nós vamos falar sobre o chamado específico, como que você se move na função e como que você descobre o que Deus realmente quer da sua vida. Então não perca os próximos cultos. Se Deus hoje ministrou no seu coração, se teu coração aí está queimando, eu quero que toda a igreja, vamos ficar de pé, meu irmão. Quero que o louvor venha aí.